hoje temos aqui connosco dois convidados, que é a Salete Maia, que é colaboradora da Era da Trofa. A Salete tem 46 anos, não é? Trabalhou durante 11 anos na Cruz Vermelha e também é uma empreendedora, tem um negócio de catering. Foi dinamizadora do Ateliê dos Sorrisos na Cruz Vermelha, certo? E atualmente é coordenadora da Era da Trofa, é uma aquisição, aquisição recente, mas uma excelente aquisição. E também temos connosco o Eduardo Lopes. O Eduardo tem formação académica em gestão de recursos humanos, certo? E em 2017 iniciou a sua ligação como voluntário de gestações. A partir de 2021 passou a integrar a equipa como gestor de projeto, assumindo a responsabilidade pelo programa de voluntariado Turn Up, desenvolvido na cidade do Porto. Atualmente tem 29 anos e desempenha funções de diretor de operações no norte do país, conciliando a visão estratégica com compromisso social, que é uma parte importante. Natural de Vila Nova de Famalicão, e hoje traz-nos, dá-nos a conhecer o projeto Gestações, que é... O Gestações é uma empresa, não é uma empresa, é uma instituição que ajuda pessoas em situação de pobreza habitacional. Exatamente, Amélia. Antes de mais, obrigado pelo convite para poder falar um bocadinho daquilo que é o que nós fazemos e poder estar aqui a partilhar esta conversa. O Just a Change nasceu há 15 anos atrás, fazemos 15 anos este verão, e nasceu na altura de um conjunto de estudantes universitários que tinha vindo de uma experiência muito intensa de voluntariado, e quando chegou a Lisboa, nós nascemos lá embaixo em Lisboa, quando chegou a Lisboa sentiu que queria fazer mais, que a vida académica não podia passar só por estudar e festas, que queriam fazer mais com o seu tempo livre. E aquilo que acabou por acontecer é pegaram numas guitarras e foram para a Baixa de Lisboa com os cartazes a dizer só uns trocos, mas na realidade, como aquilo eram maioritariamente turistas, dizia Just a Change. E aquilo que acabou por acontecer foi eles efetivamente conseguiram angariar algum dinheiro e no final desse dia sentaram-se e perceberam, ok, este dinheiro pode ser para bebermos uns finos ou pode ser efetivamente para termos algum impacto. Tentaram inicialmente ajudar um refeitório social que havia, mas perceberam que já havia muita gente a oferecer soluções nesse sentido. Conheceram um casal que precisava de pintar umas paredes nas suas casas, compraram uns baldes, compraram uns rolos e umas trinchas e lá foram eles. Passaram 15 anos e hoje surgimos então como uma IPSS que tem como principal objetivo combater a pobreza habitacional, acreditando, e aquilo que é a nossa missão, que reabilitamos casas e reconstruímos vidas. Ou seja, que a casa é o pontapé de saída para as pessoas acreditarem que vale a pena viver, acreditarem que vale a pena quererem mais da vida delas, porque acho que se vos perguntar qual é que é o lugar onde vocês mais se sentem confortável, vocês vão me responder a vossa casa, não é? O lugar onde ao final do dia chegamos a casa, tiramos os sapatos, tiramos as sapatilhas, sentamos-nos no sofá a relaxar. Muitas destas famílias que nós acabamos por acompanhar, isso não é possível. Isso não é possível porque chove dentro de casa, porque não têm água quente para tomar banho, ou se calhar muitas delas nem têm tão pouco uma casa de banho, porque no inverno passam muito frio dentro de casa, ou no verão passam muito calor dentro de casa, ou não têm eletricidade. E portanto há 15 anos que trabalhamos para tentar resolver este problema. Eu gostava de vos dizer que daqui a 15 anos já não existiremos porque este problema acabou, mas a realidade é que será difícil de conseguirmos em 15 anos resolver o problema, e por isso que andamos, passados estes 15 anos, com algum trabalho já feito e com muita vontade de querer continuar. Ótimo. E qual é exatamente a realidade em Portugal neste tema da pobreza habitacional?
falamos de que nos últimos anos, em vez de ter diminuído, tem efetivamente aumentado. Nós falávamos de cerca de 400 mil famílias a viver nesta situação, hoje falamos de mais de 600 mil famílias. E esta situação não se trata só de deficiência energética, ou seja, não se trata só de dificuldades das famílias em aquecer as suas casas ou em as manter frescas. Não, falamos de famílias que não têm saneamento em casa, que ainda é efetivamente uma realidade. Falamos de famílias em que ainda não têm eletricidade em casa, como a Amélia dizia há pouco. Eu nas funções que hoje faço tenho a oportunidade de viajar muito no norte do país. E vejo casos de famílias ainda a viver em casas que não têm eletricidade e que não têm saneamento nem água potável e que ainda têm que ir a uma fonte buscar água para poderem beber ou fazer a sua higiene, e que cozinham numa lareira, e portanto essa realidade está muito próxima, muitas vezes mais próxima do que aquilo que nós imaginamos, porque acaba por estar escondida no meio das grandes cidades também muitas vezes, e nós só não a vemos, porque as pessoas, como vos dizia há pouco, têm vergonha muitas vezes. A pobreza envergonhada. É o pior. De falar sobre isso, isso depois afeta todas as características na vida dela, não é? Têm vergonha de pedir ajuda, depois têm vergonha de receber a família em casa porque não têm condições para as receber, depois fecham-se nas suas casas e não se envolvem com a comunidade, e portanto é uma cadeia de acontecimentos que leva a que as pessoas estejam nesta situação, e aquilo que nós acreditamos é que quase que vem aqui como um efeito dominó que para aquela peça, ao reabilitarmos a casa, esse efeito dominó para, e a pessoa depois, a partir daí, acredita que é possível. E nós temos um estudo de impacto que mostra exatamente isso, ou seja, que mais de 60% das pessoas com quem intervimos em 2023, o estudo de impacto de 2024 sairá nas próximas semanas, mais de 64% das pessoas ficam menos vezes doente após a intervenção. E por isso, e quem diz esses dados diz mais de 50% das pessoas passou a envolver-se na comunidade quando antes não se envolvia, seja nas atividades da paróquia, seja nas atividades da junta, seja até ir para o centro do dia que antes não o iria. E portanto é uma realidade que nos tem mostrado e feito acreditar que vale a pena continuar a fazer este trabalho, apesar dos números continuarem a ser preocupantes. E a aumentarem, mostrando que aquilo que temos feito já é alguma coisa, mas e faz a diferença, claro. Que faz a diferença, mas ainda não é suficiente. Somos uma resposta ainda não possível de chegar a toda a gente, e por isso terá que passar também por outras estratégias para resolvermos este problema e o mitigarmos, mas será um problema. A questão também é que às vezes tem muitas famílias que quando já pedem ajuda, já é sim, o já limite, é a última, claro. Já chegam ao ponto de terem tanta vergonha, terem tanta dificuldade e tentam arranjar soluções e não conseguem. Quando decidem, ok, está na altura de pedir ajuda, já a vida está completamente destruída, porque é dívidas, é situação familiar também que fica desconectada, e é mesmo no limite já. Sim, muitos casos de pais que acabam por até por divórcio, separam-se, acabam por não ter condições para que os filhos possam estar lá com eles, e depois têm que ir viver para a casa dos avós, e portanto já tivemos muitas dessas situações. E depois aqui o mais caricato é que muitas destas famílias nós visitamos a casa deles, e eles dizem, não, o meu problema é só aqui na casa de banho, porque a base do está a deixar entrar um bocado de água. E depois olhamos à volta e as paredes estão todas pretas por causa da umidade. E por isso já tivemos um bocadinho de tudo. No caso agora para a Salete, que conhece bem a realidade da Tronfa, há muitas situações de famílias com carências? Muitas, mesmo muitas. Tive várias situações que eu entrei dentro da casa das pessoas e só pensei como é que vivem aqui, desde crianças a dormir no chão de terra,
Tive um utente que entrei na casa dele, ele disse, eu estive a limpar isto tudo porque sabia que vocês vinham cá. A casa, o chão era em terra, aquilo era uma escuridão, tudo podre, tudo velho. Ele abriu-me o frigorífico e só tinha lá uma lata de feijão. Famílias que, por motivo de doença, não é, perdem a retaguarda financeira e depois é que nem não há dinheiro para medicamentos, não há dinheiro para gás, não há dinheiro para luz, não há dinheiro para comer e chegam a passar fome. E claro que as casas depois é a última coisa que eles pensam. É a última coisa que eles vão dizer assim, vou arranjar. Não. Tem outras coisas, tem outras prioridades. E pior do que... Ok, há muita pobreza, porque já são pais que vivem nisto, filhos que vivem nisto, netos que já andam no sistema há muitos anos. Depois há aqueles casos daquela pobreza envergonhada que lá está, esperam pelo limite que quando vêm pedir ajuda já não dá mais. Já nem sabem por onde é que já não sabem para onde é que vão começar. Sim. E isso aí é que é mais angustiante, porque a gente pensa, o que é que a gente faz? Isso é muito difícil. Nas gestações, como é que vocês fazem a seleção? Como é que vocês... Sim, nós trabalhamos muito em parceria com as câmaras municipais e por isso a seleção propriamente dita nós deixamos à responsabilidade dos municípios. Isto porque o município tem na posse informação que nós não temos sobre as famílias, porque já conhece a situação económica de muitas destas famílias, já as acompanha, já percebe se de alguma forma já houve e sabe e tem essa informação se já houve algum apoio prévio, se a pessoa já está em alguma situação onde não faça sentido ser acompanhada. E por isso aquilo que acaba por acontecer é nós deixamos do lado da Câmara Municipal e das câmaras municipais que trabalhamos, essa responsabilidade de nos apresentar os casos que vamos visitar. Aquilo que também fazemos é, através do nosso site, qualquer pessoa pode sinalizar um caso que conheça, seja do vizinho, de um conhecido, de um familiar, o que seja, e aquilo que nós fazemos é remeter essas sinalizações para as câmaras municipais e muitas vezes isso também acaba por servir como uma porta aberta para nós apresentarmos o nosso trabalho às câmaras municipais e com isso viabilizar que aquela pessoa vai ter a sua casa reabilitada. Não é obviamente um compromisso e a pessoa sabe quando a sinaliza através do nosso site que nós poderemos não conseguir dar resposta, mas é também uma maneira de poder ver o seu problema resolvido, A única seleção que nós acabamos por fazer é em termos daquilo que é o trabalho e a exigência da obra, ou seja, se percebermos que se trata de uma obra de tal forma com problemas estruturais que acarretem de alguma forma problemas de segurança para os voluntários que estiverem a ajudar e a apoiar na reconstrução da casa, aí dizemos à Câmara que aquela intervenção é de uma responsabilidade tal e de uma profundeza tal que nós não conseguimos ter essa capacidade. Mas de resto, não costumamos dizer que não aos desafios, mas temos sempre que pensar nesta questão da segurança dos voluntários. E agora que está a falar dos voluntários, não é? Como é que se processa isso? Se eu quiser ser voluntária, como é que eu... Hoje mesmo pode ir ao nosso site e inscrever-se no programa Campino, que vai começar agora em julho e vai durar até setembro. Aquilo que nós fazemos é... Nós temos 3 programas de intervenção nos municípios que fazemos ao longo do ano. Na altura em que os estudantes universitários, porque acabam por ser a maior parte, ou 70% ou 80% dos nossos voluntários, durante o tempo em que eles estão em aulas, nós temos programas de intervenção que acontecem nos 3 polos onde já estamos. Lisboa, Porto e Minho, aqui entre Braga e Guimarães. E basicamente fazemos intervenções que duram 3 semanas, 4 semanas, e qualquer pessoa, seja estudante universitário, seja um trabalhador reformado, o que for, se tiver mais de 18 anos, é a única premissa, e tiver muita vontade, não precisa de ser muito experiente ou sequer saber colocar uma parede peladora ou rebocar uma parede. Se tiver vontade para ajudar e disponibilidade para fazer voluntariado uma vez por semana connosco durante um mês, pode se inscrever e participar. Depois, durante o verão, aquilo que fazemos é sair das zonas onde estamos durante o ano e aumentar o nosso raio de ação e espalhamos de norte a sul
e fazemos programas de 15 dias, ou seja, tal como se fosse um campo de férias em que os voluntários se inscrevem para passar esses 15 dias connosco. Garantimos com as câmaras municipais um alojamento, um local onde eles possam ficar a dormir, refeições, e eles durante 15 dias estão connosco a reabilitar casas. Em média, cada campo no verão tem entre 3, 4, 5 casas a ser reabilitadas, e o voluntário trabalha de segunda a sábado, descansa no domingo e depois na segunda semana volta à carga. E este acaba por ser o programa onde temos um maior impacto. Este verão vamos reabilitar mais de 100 casas no verão. Sim, mais de 100 casas no verão, com muitos voluntários envolvidos. Cada casa tem em média 5, 6 voluntários, portanto estamos a falar de 500, 600 voluntários este ano envolvidos em 28, 29 municípios, e por isso continuamos a crescer ano após ano. Acarreta também muitas responsabilidades esse crescimento, mas dependemos sempre de os voluntários o quererem fazer, porque é assim que o nosso modelo funciona, não é? Ou seja, aquilo que nos distingue do empreiteiro normal é exatamente isto, não é? É trazermos voluntários para ajudarem efetivamente um empreiteiro, que garante a qualidade da obra, não é? Todas as casas têm um empreiteiro que é subcontratado por nós para garantir que os trabalhos são bem feitos, mas depois o trabalho que os voluntários fazem, seja na obra, seja com o beneficiário, é isso que traz a diferença neste programa, não é? Porque eu, quando vou visitar uma obra que está a acontecer, se 2 voluntários estiverem a falar com o beneficiário e 3 estiverem a ajudar o empreiteiro, eu não vou dizer aos outros 2 voluntários que têm que ir trabalhar, porque o nosso modelo é exatamente isto, não é? Os voluntários envolverem-se com o beneficiário, perceberem de que forma é que podemos ajudar, fazê-lo acreditar que depois desta obra podem mudar de vida, não é? E querer ser mais e fazer mais. Vezes as próprias pessoas precisam de conversar, precisam Sim, de contar, claro, precisam de... Claro. E muitas delas nem precisam quase da motivação para quererem mudar, elas só precisavam era de ver aquilo acontecer. Já tivemos casos de beneficiários que durante a obra depois quiseram ir comprar roupa. Porque disseram, a casa vai estar tão bonita que eu também tenho que estar. Tenho que estar giro. Voluntários a cortar o cabelo aos beneficiários, já tivemos. Eu gostei quando fomos fazer no Porto, foi muito giro, porque a senhora, dentro das suas limitações, convidou-nos para lanchar, não é? Claro que tinha 2 miúdas pequeninas, uma pobreza mesmo, pronto. De vida difícil, e achei muito giro, porque no final a senhora esteve a conversar connosco e disse, eu agora vou ficar com a casa arranjadinha, vai ficar tudo bonito, as meninas já podem ir para a escola, e o próprio construtor que estava lá estava a acompanhar as casas que tinha reabilitado. De tempos a tempos passava por algumas para ir ver como é que as pessoas estavam. Eu achei isso fantástico. Sim, aquilo que nós tentamos garantir é isso. Nós, com as câmaras municipais, garantimos a manutenção das obras que fazemos durante um ano. Ou seja, durante um ano aconteça o que acontecer, nós tentaremos resolver e vamos garantir que essa resolução do problema aconteça. Após um ano, depende de caso para caso aquilo que for a intervenção. Se for uma manutenção que tenha alguma responsabilidade sobre aquilo que foi o nosso trabalho, nós iremos resolver. Mas depois, aquilo que acontece é os empreiteiros acabam por eles também criar uma ligação. Claro. Nós temos aí algumas imagens do voluntariado, se pudermos, para as pessoas perceberem a alegria e os sorrisos dos voluntários, porque eu acho que isto deve ser mesmo uma experiência muito transformadora, não é? Sim, esta fotografia, prometo que não a escolhi por causa disso, mas foi a primeira intervenção que eu fiz de sempre no Just a Change. Okay. Foi em Monchique, em 2017, como a Amélia dizia há pouco. Inscrevi-me, o Just a Change ainda não estava no Porto. Eu estava no Porto, estava com um grupo de amigos a decidir o que é que íamos fazer na semana antes da queima das fitas, e descobrimos o Just a Change. Estava a fazer um programa em Monchique, na altura após os incêndios que tinham acontecido no verão passado em Monchique, e fizeram um programa de 4 semanas com o apoio na altura de uma empresa. E esta foi a casa que reabilitamos, de um senhor que a casa tinha ardido. Este técnico era o Sr. Frederico, lembro-me bem. Foi uma experiência muito intensa, porque de repente, durante uma semana, tivemos a trabalhar das 8 da manhã até às 8 da noite,
a rebocar paredes. Foi isso que fizemos sempre o tempo todo. E acontecia muito aquilo que a Salete estava a dizer. Os beneficiários tinham a casa que tinha ardido. E todos os dias nos levavam lanche. Pois. Todos os dias nos levavam lanche, levavam comida e bebida fresca para nós, para garantir que, mesmo que eles não tenham nada, estas pessoas estão aqui a dar do seu tempo para mim e isto é o mínimo que eu posso fazer. E isto é uma experiência muito impactante para muitos destes voluntários, que muitas das vezes acabam por conhecer realidades e dar de caras com realidades que não faziam a mínima ideia que aconteciam e que ainda existiam, não é? E depois muitos deles criam ligações com os beneficiários que, além das visitas, vão ligando regularmente, fazem anos, vão lá visitar de X em X tempo, e nós também fomentamos e tentamos garantir que isso acontece com o nosso acompanhamento. Aquilo que fazemos em todas as famílias que têm algum isolamento ou percebemos essa necessidade de conversar, tentamos que um dos voluntários que esteve na obra fique padrinho ou madrinha dessa família. Ou desse beneficiário, muito para garantir que é isso. Se há algum problema acontecer, se eles precisam de alguma coisa, sentirem-se acompanhados, porque muitas vezes aquilo que percebemos é a resposta do município já não é suficiente, não é? Os municípios, neste caso os departamentos de ação social, têm milhares de famílias muitas vezes para acompanhar, e muitas vezes estas famílias se calhar precisam deste acompanhamento mais personalizado e profissional, mas outras se calhar só precisam de uma chamada todas as semanas para que possam conversar e desabafar. E depois também este acompanhamento serve para garantirmos que muitas vezes as coisas que nós acabamos por colocar na casa destas famílias, elas as utilizam, não é? Se falarmos de um casal idoso que teve a sua vida toda a tomar banho numa bacia e que não tinha um cilindro com água quente ou uma base de duche com um chuveiro, não é por instalarmos a base de duche que eles vão deixar de tomar banho na bacia. E por isso este acompanhamento é também para isso, é também para estarmos próximos deles, garantir que eles usam as coisas que lhes deixamos, e que falamos deste caso, como também posso falar de famílias que são acumuladoras, e portanto perceber que não voltem a essa realidade, que continuem a cuidar da casa, para não acontecer passado um ano irmos visitar e a casa estar exatamente igual quando estava antes de fazermos a obra. Já aconteceu, e aquilo que tentamos é ao máximo mitigar essa questão. Mas, como vos dizia há pouco, os voluntários são a peça fundamental disto tudo, porque sem eles abrimos uma empresa privada e somos empreiteiros. E por isso esse não é o nosso objetivo, não é para isso que andamos e trabalhamos e acreditamos todos os dias. E muitos destes voluntários depois repetem, envolvem-se em mais campos, em mais atividades, continuar. Fica sempre o bichinho. Claro, querem continuar connosco com outras responsabilidades, a fazer mais coisas, e por isso tem sido uma aventura muito, muito gratificante. Estas situações de pobreza habitacional muitas vezes também estão associadas a problemas a doenças mentais e essas coisas. Sim, algumas de dependências, sim, é aquilo que temos apercebido e que temos começado a trabalhar também já desde o ano passado. No ano passado iniciamos com o Departamento de Impacto esse trabalho de perceber que nas zonas onde nós estamos, que IPSS parceiras é que podemos utilizar para a resolução ou a tentativa de apoio nestas famílias que têm algumas destas situações que falávamos, situações de dependência, situações de acumulação, de alcoolismo, e por isso temos tentado trabalhar nesse sentido, porque percebemos que há um limite daquilo que é a nossa capacidade, e o trabalho que os voluntários podem fazer em nada se assimila àquilo que um profissional pode fazer na resolução de alguns destes problemas. E por isso o trabalho que temos feito é perceber como é que conseguimos trabalhar em rede, perceber quais são as IPSS que existem ou as associações que existem que podem resolver estes problemas, e depois sinalizarmos nós também e sermos também sinalizadores para estas IPSS, encaminhar os processos, porque uma coisa é uma chamada de um voluntário, outra coisa é o acompanhamento de uma assistente social, de uma técnica social, de uma psicóloga para até porque às vezes problemas. O que acontece é, às vezes essa pessoa até já está sinalizada, já está a ser acompanhada, mas é preciso que às vezes eles também queiram sair da situação em questão.
Claro. Isso também é um contrassenso, mas às vezes é isso, porque há utentes que gostam de viver assim e tenta-se mudar, mas eles não conseguem. Só conhecem aquela Só realidade. conhecem aquela Não realidade. é? Sim. E assusta mudar. Sim, sim. Eu lembro-me de um utente que sei que foi dos primeiros utentes que faleceram enquanto eu estava ao serviço da Cruz Vermelha. Era uma pessoa que eu via todos os dias, porque ele ia à nossa cantina social. Sei que era de famílias com possibilidades financeiras e, no entanto, ele queria viver num buraco, porque era mesmo um buraco onde ele vivia. Ele vivia na cabo de uma casa de luto. E tentámos fazer a inserção dele num centro de dia, tentámos arranjar-lhe uma habitação. Ele nunca quis, fugia sempre de lá. Por isso, às vezes, a pessoa até tem boa vontade, até quer fazer, mas é preciso que os utentes também queiram mudar. Pois. Sim, já tivemos casos de a Câmara Municipal nos mostrar casas de famílias em que depois, passado 2, 3 semanas, nos ligava de volta e dizia: olha, nós tentamos que a pessoa percebesse que a obra era importante, mas não conseguimos, a pessoa não quer ser ajudada e acabamos por não intervir. E muitas dessas situações em que entrávamos dentro da casa das famílias e que percebíamos que era urgente a intervenção. Mas é isso, nós não podemos obrigar as pessoas a quererem que a casa seja reabilitada e que queiram mudar. E por isso já tivemos também casos exatamente nesse sentido, de a pessoa querer continuar a viver naquela realidade. Pois, é tal questão de está habituado àquilo e não conhece outra realidade e nós temos também aqui algumas imagens de casas que vocês reabilitaram e de famílias que foram ajudadas, não é? Sim, as fotografias que trouxe era muito para vos mostrar alguns antes e depois daquilo que é a realidade que nós fazemos. Nós fazemos tudo um pouco. Nós reabilitamos fachadas, nós construímos telhados de raiz, nós fazemos casas de banho, cozinhas e, portanto, fossas para quando, ainda em alguns casos, ainda não existe saneamento público a chegar à habitação. E por isso estas fotos mostram exatamente isso. Mostram o antes e depois da intervenção. Não mostram o antes e depois das famílias. Esse é mais desafiante de trazerem fotografias, mas muitos destes casos há exatamente isso. O quão estas fotografias muitas vezes mostram e ficamos impressionados com o trabalho que é feito no antes e depois, e muitas vezes nestas famílias esse entusiasmo e essa estupefação com aquilo que é o impacto neles também nos deixa boquiaberto muitas vezes, porque é muitas vezes um antes e depois naquelas famílias que nem parece a mesma, nem ganham parece prazer a mesma na pessoa. vida. Sim, ganham um sorriso de orelha a orelha que não tinham, e se calhar já não tinham há muito tempo. Para os voluntários, quando chegam ao final destes 15 dias em que dormem pouco, porque claro está, das 8 às 8 trabalham, mas depois das 8 da noite até se irem deitar, divertem-se e convivem, não é? Porque também vêm para isso, e portanto dormem pouco, descansam pouco, mas de manhã, quando acordam cheios de energia, porque vão reabilitar a casa do Sr. Serafim, por exemplo. E por isso isto move-os de uma maneira muito especial. E quando começam a perceber o impacto que isso está a ter nas a diferença pessoas, que estão a fazer e nas famílias, aquilo toca-lhes ali num lugar do coração especial, e eles já nem sentem o cansaço e trabalham ainda com mais vontade. Este é um exemplo concreto de famílias, de casos de acumuladores que tentamos já antes da obra acontecer que haja um trabalho da Câmara com as assistentes sociais para que a arrumação prévia já seja feita, para que eles percebam e que tentem eles fazer a análise do que é para o lixo ou o que é que eles querem guardar, porque já tivemos casos
aquilo que para um voluntário é lixo ou aquilo que para nós é lixo não era para aquela família, não era para aquela pessoa, e depois fica uma situação muito, muito mais complicada. Tive um caso em Fones de Algodres que cheguei lá de manhã com a carrinha vazia e disse-lhe: então, é hoje que vamos carregar a carrinha com o que está para aí. Então a casa, ainda por cima, era num anexo à casa. Então a casa está a ficar tão bem e não vamos fazer uma limpeza aqui a este espaço. E ele traz-me 2 malas. Um espaço que tinha se calhar tanto como esta imagem. E ele traz-me assim 2 coisas. Eu, O resto. então, só isto. E ele traz-me outras 2 malas e diz: por hoje já chega. No dia seguinte, igual, carrinha vazia. A carga emocional é muito grande. A carga emocional é muito grande. Porque isto é a história deles, não é? Muitas destas coisas dizem-lhes alguma coisa, não é? Faz parte daquilo que é a vida deles, daquilo que é a história deles. E mexer na história deles, mexer nestas gavetas, traz ali muitas emoções. Mexe muito com eles. Eu tive um utente que vivia numa casa muito pior do que esta. Para terem noção, as teias de aranha pareciam assim do céu sobre a cama. Eu não sei como é que ele dormia ali. Foi obrigado a sair daquela habitação porque o dono da casa, a casa nem tinha condições, porque ele, para tomar banho, era a água que caía da chuva. Ele pôs assim uma mangueirinha com um regador na ponta e pronto, era assim que ele tomava banho, cá fora. E na altura nós dissemos: olha, vais ter que sair de lá, vais ter que tirar as tuas coisas de lá, ver o que é que queres trazer. Ainda andei a tentar arranjar móveis e coisas para ele levar, porque arranjámos-lhe uma habitação social. E lembro-me dele chegar lá à Cruz Vermelha a chorar porque lhe tinham tirado as coisas todas. E aquilo basicamente era tudo sucata, era tudo coisas que... Mas ele a chorar porque lhe tinham tirado as coisas todas. E eu tenho a ideia dele como um homem, uma criança num corpo de homem, que uma das vezes que depois foi lá à Cruz Vermelha buscar alimentos, porque ele recebia o apoio alimentar também, nós estávamos lá com uns peluches, alguém tinha ido lá deixar uns peluches, qualquer coisa, e ele viu um peluche e disse: eu posso levar? E eu disse: mas para quê? E ele: queria pôr em cima da minha cama. E eu segurei, respirei, e eu disse: podes, claro que podes, leva lá. E ele: mas quem é que paga? Eu disse: não, leva o peluche embora. E pronto. Nunca cheguei a ver como é que ele ficou depois na casa, mas sei que ele está a ser apoiado e pronto. Já não acumula, pelo menos isso é bom. Mas foi muito difícil, porque ele chorou muito. Viu muitas vezes a chorar. Isso está a cabo de nós interiormente. Mas efetivamente os acumuladores têm essa ideia de que são pessoas com uma carga emocional tremenda, não é? Aquilo é uma coisa... Sim, porque para chegarem àquele ponto, não é? Àquela realidade, há efetivamente... Muitas vezes também há problemas mentais associados, há alguma doença de saúde mental associada a esta realidade. Mas nós fazemos também um trabalho junto dos voluntários de os fazer perceber isso. Ou seja, quando os voluntários geralmente para estas atividades no verão chegam ao domingo. Nós no domingo, quando apresentamos as casas onde vamos estar a trabalhar, fazemos sempre um primeiro enquadramento social das famílias com quem os voluntários vão estar a trabalhar. Muito também por isto, para que eles não apanhem ali uma surpresa tão grande como já vão apanhar quando conhecerem a família, e depois também para os prepararmos para estas realidades. Porque muitas vezes o voluntário vem cheio de vontade e, portanto, quer agarrar, quer colocar umas luvas e quer arrumar tudo. E temos muitas vezes que lhes explicar que não é assim, que é com calma, que é com cuidado, sempre com o senhor ou com a senhora ao lado, para garantir que não estamos a mexer ou a deitar fora a história deles. Uma carta ou uma revista que um dia qualquer trouxeram para casa porque apareciam na capa do jornal e portanto há aqui, ou uma boneca que era da filha que já não está, portanto há mesmo em muita desta acumulação histórias, e é muito difícil mexer com as histórias, e depois aquilo que pode acontecer é perdê-los logo no primeiro dia, não é? É o beneficiário deixar logo de acreditar em nós e de acreditar que nós vimos para o ajudar, e cometendo assim um erro, depois nunca mais o vamos conseguir voltar a buscar. Porque deitaram as minhas coisas fora. Sim. E portanto tudo vai ser um problema depois. Vai ser o pavimento que pusemos branco e ele queria era cinzento, vai ser os móveis da cozinha que não eram daquela cor, a fachada também queria pintada de outra cor, e portanto
São situações muitas vezes complicadas, e por isso é que há pouco dizia que tentamos que já haja uma preparação com as assistentes sociais para garantir que quando chegamos para a obra, a pessoa já está a contar com aquilo que vai acontecer e já está mais preparada para tal. A Salete já participou, não é? Numa intervenção. Como é que isso foi para si? Como é que... Primeiro não foi um choque, porque efetivamente pronto, a casa estava má, porque tinha tido uma derrocada, precisava de muita manutenção, porque a senhora tinha um filho com epilepsia, morava com o pai que estava acamado, a casa era escadas, aquilo... Eu não sei como é que era aquela logística, porque as casas de banho eram num sítio, os quartos eram no outro, mas para a senhora estava tudo bem. Ela só queria resolver a situação, lá está, é tal coisa, só queria resolver a situação do teto que caiu, o resto estava tudo bem. E ela tinha acolhido 2 sobrinhas e nós só pintámos, porque naquele dia foi só a questão de fazer a pintura das divisões. Tivemos o acompanhamento do senhor que eu, sinceramente, Rogério. do senhor Rogério, já não lembrava do nome, que ele é espetacular. E a senhora veio e disse: eu agora vou buscar as minhas sobrinhas, vocês não se vão embora. E tipo, nós esperámos mais um bocadinho. Quando as meninas vieram, a alegria delas, tipo, uou, aqueles olhos ficaram assim super luminosos, assim, este vai ser o meu quarto, não, se calhar vai ser este, porque este tem as escadas. E estavam super felizes. Aquilo mexe muito connosco, tipo, vemos que fazemos a diferença ali nas pessoas. Isso, e lá está, depois a pessoa tem tão pouco, mas ainda assim é capaz são capazes de partilhar, queriam que a gente jantasse. Os próprios vizinhos, a gente foi lanchar a outro sítio, os próprios vizinhos sabiam que a gente estava a reabilitar a casa, ofereceram-nos o lanche, não nos deixaram pagar. Por isso, há toda a envolvência da comunidade quando efetivamente veem que nós vamos fazer a diferença naquela família. E para mim foi fantástico. Tive pena não ir mais tempo. E estamos a falar de uma casa que ficava no centro do Porto. Sim. Com vista para o Rio Douro e, portanto, uma casa numa zona privilegiada da cidade. E era isto, era uma tia que cuidava dos 3 sobrinhos, eram os sobrinhos. O outro menino também era. Também era sobrinho. Cuidava de 3 sobrinhos, 2 menores, um dos sobrinhos com epilepsia e o pai praticamente acamado. Todos os dias acordava com uma energia e com uma força que era de nos questionar muitas vezes dos nossos problemas, não é? E daquilo que temos, tendo em conta que ela tomava conta de 3 sobrinhos como se fossem filhos. E tinha aquelas meninas impecáveis, limpinhas, a casa super limpinha, porque às vezes há essa questão. Por exemplo, eu questionei os vizinhos e eu disse: mas são gente mesmo, vale mesmo a pena? Porque não é? Eu bem com uma retaguarda de que às vezes a gente pensa que está a fazer a diferença e aquilo são pessoas que pronto. Mas sim, menina, vocês vão ver, fazem toda a diferença, é mesmo gente boa, é gente de trabalho, é gente... E foi uma intervenção muito grande na altura, porque é isso. Fizemos umas escadas para ligar os 2 pisos que não existiam, mas que aquilo que acontecia é as 2 meninas menores não podiam dormir sozinhas. O sobrinho, por causa da epilepsia, também não podia dormir sozinho, e o pai, também por já estar naquela altura num estado de saúde muito debilitado, precisaria sempre de algum auxílio durante a noite. E, portanto, a senhora precisava de facilmente conseguir aceder a 4 camas. Ela onde dormiria e conseguir se as sobrinhas chamassem. E, portanto, construímos ali umas escadas para ligar os 2 pisos da casa, para que as sobrinhas pudessem ter os quartos delas, e ela pudesse dormir perto do sobrinho e do pai. Todos os dias era uma alegria quando o Rogério via as 2 meninas mais novas a chegarem a casa. Era uma alegria, porque elas todos os dias vinham a casa a ficar cada vez melhor, cada vez melhor, e era uma alegria muito grande para elas. E é isso, e disputavam o quarto e a cor do quarto, e era uma alegria muito grande. E é isso. O Rogério, além de ser o empreiteiro que trabalha connosco, é um grande amigo, e a verdade é,
ele poderia, porque a mão de obra é escassa, ele poderia estar a fazer o que está a fazer noutro lugar qualquer e não precisaria de estar a trabalhar connosco. Mas isto também o move. Sim, ele diz. Esta possibilidade de estar a ajudar quem mais precisa, estar a trabalhar com os voluntários, estar a ver o sorriso na cara das famílias. E não é o dinheiro que compra isso. E sendo ele tão requisitado como eu sei que o é mesmo de quem tem um coração muito grande estar a fazer isto connosco. E já que estamos a falar técnicos e empreiteiros, é sempre o grande desafio para onde quer que vamos, é arranjar técnicos, porque é isso, porque a mão de obra é escassa, é cada vez mais cara, e depois técnicos que estejam dispostos a trabalhar dentro deste modelo que nós trabalhamos, não é? Porque se calhar aquilo que acaba por acontecer é um empreiteiro, se for fazer uma casa de banho, se calhar fazem 2, 3 semanas. Com voluntários, se calhar vai durar 5 dias, não é? Porque vai ensinar os voluntários, os voluntários vão fazer mal a primeira fileira de azulejos e ele vai ter que retificar e ajudar. E, portanto, nem todos os empreiteiros têm esta vontade e paciência para estar a trabalhar. E, portanto, também são aqui uma chave fundamental naquilo que nós fazemos, porque nós não estamos na obra todos os dias, a todos os momentos, são eles que estão. E quando conseguimos arranjar estes empreiteiros que se nota que têm ali um espacinho no coração diferente e que isto lhes toca de uma outra maneira, depois também não os deixamos fugir e tentamos que ano após ano continuem a querer trabalhar connosco. É fazer a diferença na vida das pessoas, não é? E nós estamos aqui hoje a falar deste assunto porque a Era da Trofa também quer fazer a diferença na vida das pessoas. E já temos estado a trabalhar em conjunto, o Eduardo connosco. Efetivamente fomos visitar algumas casas que depois eu cheguei a casa e pensei como é que é possível, não é? Porque eu chego a casa e acho que tudo o que está lá é garantido para toda a gente. Abrir uma torneira e ter água, ter uma casa de banho com todas as condições, não é? E ainda há pessoas perto de nós que precisam dessas coisas, que não têm essas coisas. Sim, e que não têm a casa de banho dentro de casa, não é? Sim, que não têm a casa de banho dentro de casa. Ou seja, que para irem à casa de banho têm que sair fora de casa e ir a uma zona anexa à casa. E é isso. E uma das casas que vimos na Trofa é exatamente esse o caso. E é como a Amélia dizia, é uma realidade que está aqui ao nosso lado, não é? E nós muitas vezes é isso, não sabemos. E acontecem mais situações do que a que a gente pensa. Sim, claro. Porque as que sabemos são aquelas que ou fomos bater à porta e as conhecemos ou elas vieram ter connosco. E todas as outras que vivem em lugares onde se calhar eu tinha um utente que dividia a casa com um porco. Um porco? Com um porco. A casa. A habitação onde ele comia, onde ele dormia. Pois, e é essas realidades que nós achamos que já não existem, mas existem, e acho que efetivamente eu estou na Trofa há 22 anos e acho que até agora as pessoas da Trofa ajudaram-me a crescer, não é? Ajudaram a empresa a crescer e está na hora de retribuirmos à comunidade e então a intenção é que o Gestações ajude lá em algumas situações. Mas precisamos também da ajuda das pessoas, não é? De quem nos estiver a ouvir e queira participar. Mas é importante também as pessoas perceberem que as casas são realmente reabilitadas para as pessoas morarem, não é para vender, não é? Sim, reabilitamos assim, dentro daquilo da gira imobiliária, a habitação própria permanente, ou seja, as pessoas vivem lá, é casa própria ou arrendada, sendo arrendada só temos que ter uma autorização do senhorio para que as obras possam ser feitas e nessa autorização também uma garantia de que não vão aumentar a renda de uma maneira exorbitante e por isso sim, não é? São casas próprias onde as pessoas, ou arrendadas, que as pessoas vivam lá e não segunda habitação, e aquilo que acaba por acontecer, e também aproveitarmos o podcast e esta conversa para podermos também falar sobre isso, aquilo que acaba por acontecer em termos de financiamento é o primeiro financiador à partida acaba por ser a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, nós apresentamos o projeto e mostra a vontade de querer ter o programa e de querer reabilitar então algumas casas e financia parte do programa. Depois conseguimos juntar também muitas vezes empresas, fundações ou parceiros nossos que queiram também financiar
o programa, como é o caso, por exemplo, da ERA na Trofa, mas a ERA também, com outras sucursais, também quer fazê-lo noutras localidades e tem mostrado essa vontade. E depois o que também conseguimos é, através de parceiros, de financiamento próprio, que acabamos por ou nos candidatar a muitos financiamentos, ou através de programas para a eficiência energética, por exemplo, trazer com isso também financiamento para os programas. Além disso, se quem nos estiver a ouvir tiver alguma empresa de materiais de construção, algum restaurante que queira, porque aquilo que acaba por acontecer é depois o município muitas vezes acaba por fazer esse trabalho, que é contacta as empresas de materiais de construção, envia a lista de materiais, tendo em conta aquilo que foi o orçamento que fizemos, e sabem que é uma empresa, por exemplo, de janelas. Nós vamos precisar de 4 janelas, vocês estariam dispostos a querer ajudar, ou vamos precisar de 100 metros de pelador. Exatamente. Apelando ao coração, mostrando as intervenções que vamos fazer, e depois também acabam por se querer juntar. Nas refeições também é muito simples, como os voluntários precisam de almoçar e jantar, e aquilo que acaba por acontecer também varia de município a município. Há municípios que conseguem, através de IPSS locais, a Santa Casa ou até o refeitório da escola, garantir que há refeições, mas também já tivemos municípios, aqui ao lado, por exemplo, em Famalicão, que ao almoço os voluntários vão a um restaurante que a junta onde nós estamos a trabalhar consegue arranjar, consegue contactar, e o próprio restaurante se junta também ao projeto e garante que os voluntários tenham um merecido descanso ao almoço com uma refeição boa. Eu penso que na Trofa nós temos... acho que vamos conseguir fazer boas parcerias. Acho que há pessoas lá, e isto um bocado por onde eu trabalhei, que sempre que nós contactávamos empresas da Trofa, eles pensavam, ok, pronto, vamos lá ajudar, então, o que é que vocês precisam? Pronto. Eu acho que pode ser fácil, mesmo se a Câmara der a dica, olha, nós vamos fazer isto, e nós irmos paralelamente contactar algumas empresas, eu penso que vamos conseguir essas parcerias. E mesmo que não seja isto que os move, as empresas têm também benefícios fiscais através destes donativos, e por isso também isso depois acaba por ser mais uma coisa que ajuda a que elas depois possam o querer fazer, e eu acredito também sim que vamos ter muito sucesso e que vamos conseguir empresas a quererem se juntar. Se calhar não se querem juntar num primeiro ano porque ainda não viram trabalho feito, mas cá estamos nós, a Era da Trofa, e nós, Just a Change, a querer acreditar a querer acreditar na cidade da Trofa e a investir também na cidade da Trofa, e depois colheremos esses frutos para o ano, onde empresas já vejam o trabalho que fizemos, se calhar durante as 2 semanas venham visitar o trabalho que está a acontecer, venham visitar o terreno e perceber aquilo que fazemos, e depois para o ano não vamos ter dificuldade em saltar de 2 casas para 5 casas e aumentar o impacto que conseguimos ter na cidade. Por isso acho que será o início de uma bela aventura. Eu desejo mesmo que seja, acho que é importante. Sinceramente, de alguma forma, não sei muito bem, porque é um assunto que me toca, não é? Porque em 20 e tal anos eu vi muitas coisas, muitas casas, não é? Eu vi muitas casas muito boas e vi situações menos boas. E então fico sempre com um apertozinho no coração quando vejo assim uma coisa menos boa. E para mim era importante que efetivamente isto se realizasse. Eu ia me sentir mesmo muito feliz, e precisamos realmente de parceiros. Isto é um bocado um apelo a isso. Como é que quem nos está a ouvir, independentemente de ser empresa ou não, ou de querer ajudar através da ERA ou não, como é que qualquer pessoa pode fazer uma doação ou dar uma ajuda ao gesto? www.justachange.pt. Há um menu que se chama Apoiar, e qualquer pessoa pode, através desse link, fazer um donativo monetário ao Just a Change. O que também acaba por acontecer muitas vezes é recebermos e-mails de empresas também a dizer: eu gostava de ajudar, sou uma empresa de pavimento cerâmico e gostava de me juntar a vocês. Portanto, há muitas formas de poderem ajudar. Uma também das maneiras possíveis de ajudar, e que é o único programa que acabamos por não falar, nós aquilo que acabamos por perceber é que teríamos que arranjar um modelo para nos tornar sustentáveis a longo prazo, e portanto acabamos por criar um modelo de negócio que aquilo que faz é juntar
a vontade das empresas em realizar ações de voluntariado corporativo e, portanto, quererem elas próprias também colocar a mão na massa, e juntamos a vontade e a necessidade de instituições que precisavam de reabilitar os seus espaços. Por exemplo, centros de dias que precisavam de reabilitar a sala onde os idosos estão. E aquilo que fazemos é organizar atividades de team building para as empresas então pagam por participante e parte desse valor é investido no Just a Change, seja para realizar campos, seja como contrapartida de algum parceiro, e por isso há também aqui esta possibilidade em poderem ajudar, seja através de uma empresa ou em nome individual. Não faltam alternativas para as pessoas conseguirem ajudar. Muito bem, então eu tenho só aqui uma última pergunta, e acho que no caso do Eduardo ela deve ser, acho que deve ser realmente interessante ouvir, que é: o que é para si uma casa feliz? Onde nos sentimos seguros, onde nos sentimos confortáveis, onde ao abrirmos a porta ficamos com um sorriso porque sabemos que quem lá está nos vai receber bem, ou que a casa nos transmite segurança. E acho que uma casa feliz acaba por ser isto, um lugar onde nós nos sentimos confortáveis e bem ao final de um dia de trabalho, com toda a correria, no stress do vai e vem. É um lugar onde nós nos sentimos confortáveis. Pode variar de pessoa para pessoa, é certo, mas acho que para mim a casa feliz seria isso. E trabalho todos os dias para tentar que para pessoas que não têm essa possibilidade a possam ter, e que possam também encará-lo dessa forma. Também tenho uma última pergunta para a Salete, mas a sua é um bocadinho diferente. A Salete, como eu disse no início, está na era há pouco mais de um ano, não é? E foi uma excelente contratação, porque realmente é um elemento que contribui muito, para além de ser indispensável, porque uma loja sem coordenadora não funciona, está fora de questão, mas também tem sempre esse sorriso que ajuda imenso a equipa a tornar-se mais zen, mais tranquila, o papel da coordenadora é mesmo fundamental numa loja da Era. Está ali no centro, aliás o seu balcão está mesmo no centro da loja, toda a gente vai lá, toda a gente vai à Salete porque precisa de alguma coisa, porque vai entregar alguma coisa. E efetivamente, se a coordenadora não for uma boa onda, entre aspas, a coisa complica-se. E eu não sei se... não sei. Acredito que tenha sido pelo facto de já ter presenciado tantas situações que mexeram comigo, tantas famílias que eu acreditei que fiz a diferença. Ou ainda há cerca de um mês... recebi uma mensagem de uma utente a dizer-me eu precisava de alimentos, consegue-me ajudar? Eu disse: eu já não estou na Cruz Vermelha, mas não se preocupe que eu vou tentar resolver, e eu vou tentar falar, e quero pensar que faço a diferença, que alguém nesse dia à noite vai dormir mais descansado, que vai encarar o dia seguinte de outra forma. Porque eu gosto de acordar com um sorriso, porque a minha vida nunca é tão má como de algumas que eu presenciei. Por isso não vale a pena a gente estar-se a preocupar porque o dia não correu bem, ou porque eu tenho esta conta para pagar, ou porque o meu carro avariou, ou porque eu queria ter o carro XPTO, ou porque eu queria ter a carteira no XPTO, o calçado, ou o que seja, porque há pessoas que nem uma luz não tem água, não tem comida, não tem... Eu nunca mais me esqueço a imagem de abrir aquele frigorífico e só lá estar uma lata de feijão. Então temos muito por que sorrir todos os dias. Então não é? Muito. Mas muito mesmo. A minha pergunta era: o que é que a motiva a trabalhar na Era da Trofa todos os dias? Porque lá sou feliz. Quando me perguntou o que é uma casa feliz, é isto, é as pessoas com quem a gente trabalha, é sentir que as pessoas contam connosco, que confiam em nós, que se tiverem um problema é nós que vêm falar,
é saber que estou em paz. É isso. É isso que faz, e estou muito contente de estar lá a trabalhar. Por isso, fico muito feliz. E acho que quando a Amélia me disse que ia concorrer para esta iniciativa, eu não sei as outras pessoas, mas eu fiquei super feliz, porque eu pensei assim, a Era da Trofa vai fazer a diferença aqui. E vai ser assim uma coisa mesmo, eu acredito que vai ser mesmo assim uma coisa em grande. Por isso eu fiquei muito feliz. E por isso é que isto me faz trabalhar e trabalhar e trabalhar. Pronto, por isso. Muito bem, muito obrigada. De nada, foi um prazer. Obrigada aos dois por estarem aqui. Obrigado nós. Sim. Pela oportunidade de poder partilhar aquilo que fazemos e de partilhar a conversa com a Salete com muita vontade de, como a Salete dizia, fazer acontecer e poder dar uma casa feliz às pessoas da Trofa que não têm essa sorte ou que não têm essa possibilidade. E por isso obrigado pelo convite em estarmos aqui. E vamos fazer a diferença na Trofa. Vamos fazer a diferença. Acho que é essa a frase do fim deste episódio. Vamos fazer a diferença. Vamos. Obrigado por terem assistido ao episódio. Se conhecerem alguém a quem o conteúdo possa ser útil, partilhem diretamente. Sigam-nos nas redes sociais e até ao próximo episódio.